pessoal, agora eu vou explicar sobre o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Lembra que no exemplo 1 eu mencionei a expressão árvore de possibilidades e expliquei que ela consiste em uma ilustração das possibilidades possíveis de organizar os meus elementos? Mas eu também disse que a gente utiliza ela na contagem, mas para resolver os problemas em si, a gente utiliza outro método que facilita. O método, no caso que eu me referi, é ao princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo no qual a gente vai utilizar essa árvore de possibilidades para desenhar todas as combinações possíveis e posteriormente eu vou apresentar para vocês o princípio multiplicativo e demonstrar para vocês o quanto ele é fácil de utilizar. Nosso exemplo consiste que Maria possui 3 calças e 3 blusas. E pergunta de quantos modos diferentes ela pode se vestir. Então, a gente sabe que o look completo é formado por uma calça e por uma blusa. Eu até desenhei aqui, gente, mas por favor, saibam que isso aqui é meramente ilustrativo, tá? É só pra gente ter uma noção do que é calça e o que é blusa. Mas dá pra entender, isso é importante. Então, vamos lá. Ó, gente, eu até já desenhei a árvore de possibilidades, mas eu vou explicar. Ó, são 3 calças, certo? Então, as 3 calças estão representadas aqui. E com cada calça, eu posso utilizar uma das 4 blusas, correto? Então, se a gente verificar aqui nessa árvore de possibilidades, nessa primeira parte aqui eu tenho 4 possibilidades. Nesta outra eu tenho 4 possibilidades e nesta outra eu tenho mais 4 possibilidades. Ao todo eu tenho 12 possibilidades, certo? Mas e agora? Como que eu poderia resolver essa questão utilizando o princípio fundamental da contagem? Antes de aplicar, a gente tem que entender a teoria. Ó, o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, diz que um acontecimento ocorre em N decisões sucessivas e independentes, sendo que a primeira situação ocorre de A1 maneiras, a segunda situação ocorre de A2 maneiras, a terceira situação de A3 maneiras, e assim sucessivamente. Então, o número de total de possibilidades de ocorrência desse dado acontecimento é fornecido através do produto. Lembrando, gente, que produto é multiplicação. Então, está multiplicando quem? As maneiras que esse evento pode ocorrer. Então, vamos voltar ao exemplo e analisar. Observem aqui que está falando de calças e de blusas. Logicamente, são coisas o quê? Diferentes, né? Entre si, independentes. Como, então, que eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem? Lá não estava falando que basta eu multiplicar o número de maneiras possíveis? Nesse caso, eu tenho que multiplicar o número de maneiras possíveis que Maria tem de se vestir. Então, se ela tem 3 calças e 4 blusas, logicamente eu vou fazer o produto, ou seja, a multiplicação de 3 por 4. Em que eu vou obter 12 possibilidades. Observem que é o mesmo resultado encontrado quando eu usei a árvore de possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem ele é muito mais simples, porque ele fala, se você tem duas ou mais situações, né, independentes e sucessivas entre si, basta você multiplicar as maneiras possíveis daquele evento ocorrer, ok?